Então vamos iniciar nosso projeto, galera. Conforme a gente for evoluindo o nosso projeto, eu vou ensinando conceitos do React para vocês. Aprender na prática é muito mais fácil do que eu explicar várias e várias coisas para depois só a gente praticar. No caso do React, algumas coisas a gente tem que explicar toda a teoria primeiro, como foi lá no JavaScript, não tem como ir explicando ao decorrer das aulas, mas no caso do React dá pra gente ir aprendendo conforme a gente vai criando o nosso projeto. A gente vai começar nessa aula criando a estrutura HTML. Vamos focar nessa primeira página aqui, essa segunda página a gente ignora ela por enquanto. E nessa primeira página a gente vê que nós temos aqui uma imagem, isso aqui pode ser um H1, temos input, temos um botão. Então vamos criar a nossa estrutura HTML. Eu vou apagar algumas coisas que a gente criou aqui, que a gente não vai utilizar, por exemplo, esses dois parágrafos. Posso deletar aqui, o H1 a gente pode deixar. Esse Hello React a gente pode deletar. Eu já vou colocar aqui até o Olá. Conforme a gente pode ver aqui na página, ó, temos um texto Olá, eu já vou deixar aqui. Vamos lá criar nossos componentes. Eu gosto de criar tudo aqui no style de componentes primeiro, e aí depois eu chamo eles aqui no nosso componente. Então, esse P aqui a gente vai tirar ele. O container a gente pode deixar, que vai ser a div que vai encapsular todo mundo. Aí depois da div que encapsula todo mundo, a gente vai ter uma imagem. Então eu vou copiar esse carinha aqui, ó, facilitar a nossa vida. Então eu vou ter a nossa imagem, você pode dar o nome que você quiser. Vai ser um style do tipo img. Pode deletar esse background. Beleza. Depois da imagem, a gente vai ter um segundo container, ó. Eu vou ter uma segunda div onde eu vou guardar esses itens aqui. Então, eu vou chamar de container items. Vai ser uma div, nunca se esqueça, tem que trocar aqui também, ó. Temos que trocar. Então, beleza. Temos o nosso container principal, depois a nossa imagem, depois o nosso container secundário. Aí aqui dentro a gente tem um H1. Nosso H1 já está criado aqui. Vou tirar a estilização, que não vai ser essa. Aí depois do nosso H1, a gente vai ter aqui... Posso colocar um parágrafo e um input. Então vamos lá. Eu já tenho aqui meu parágrafo, só vou trocar o nome dele. Vou chamar de label. Input label. Input label. Vai ser um parágrafo. Beleza. Agora eu vou ter o meu input. Vou criar aqui o meu input. Vai ser um style de ponto input. E por fim, lá embaixo, eu tenho o meu button. Então vou criar o meu button, que vai ser do tipo button. Beleza? Vou salvar aqui. Vamos conferir. Então temos o nosso container principal, nossa imagem, container secundário, temos um H1, label, input e por fim temos o nosso button. Agora eu vou chamar todos esses carinhas aqui para dentro do meu componente. Então vamos lá, primeiro o container já está aqui, o H1 já está aqui, aí eu tenho minha imagem, depois da imagem eu tenho o meu container items, depois eu tenho o meu input label, depois eu tenho o meu input, depois eu tenho o meu button e acabou. Vou formatar aqui. Beleza, tá todo mundo já aqui. Agora eu vou começar a organizar. Então eu tenho minha imagem, que vai vir primeiro. Depois da imagem eu vou ter meu container items, que é onde vai ficar todos os meus itens. Então, como os itens vão ficar dentro, é uma div, eu abro, eu fecho e vou colocar meus itens aqui. Deixa eu organizar. Beleza, aí de cara eu tenho o meu olá. Depois do meu olá, eu vou ter o meu input label. Primeiro input label. Que dentro dele vai estar escrito nome. Depois eu tenho meu input. Eu tenho meu input. Meu input eu já vou até colocar o placeholder dele. Vou colocar aqui nome. Deixa eu separar um pouquinho para a gente entender melhor o que está acontecendo. Aí depois eu vou ter um segundo input, que é o input de idade. Idade. E por fim, lá embaixo, eu tenho o meu button. Então eu tenho o meu button, que vai estar escrito cadastrar. Salvei aqui. Vamos voltar e vamos ver como que tá. Beleza, então tá aqui a estrutura. Temos nosso olá, o nome, idade e o botão cadastrar. Beleza? Estrutura HTML criada. Na próxima aula, a gente começa a estilizar a nossa aplicação.